Prezado aluno e querida aluna, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã do dia de domingo, data de 14 de junho de 2020, estamos aqui para aprender mais um pouco da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar a lição de número 11, com o título A Ética do Reino de Deus. Antes disso, eu convido você, na sua residência, onde você estiver aí, vamos orar, pedir ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que abençoe esta aula. Que esta aula não seja apenas mais uma aula em nossas vidas, mas sim que possa ser uma aula abençoada, que possa ser transformadora em nossas vidas, pois nós precisamos da graça infinita de Deus e que o Espírito Santo habite em nossa vida. Porque se o Espírito Santo habitar em nossa vida, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E assim nós seremos um verdadeiro cristão, andaremos em santidade. Fechemos nossos olhos e oremos. Pai eterno, grandioso Deus, grato nós somos, pois o Senhor nos concedeu mais um dia de domingo nesta manhã. Nós somos pecadores, somos falhos, não merecemos a Tua graça infinita, mas por o Seu imenso amor, imensurável amor, o Senhor morreu por nós e nos entregou a nós, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. E neste domingo precioso, nós queremos Te pedir e suplicar que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, venha abençoar esta aula dominical, que essa aula possa ser bênção para as nossas vidas, que as palavras esquadrinhadas na Tua Bíblia Sagrada possa transformar as nossas vidas, que possamos sair desta aula mais abençoados, verdadeiros cristãos, meu Deus. Suplicamos a Tua misericórdia quanto a isso, mas já Te agradecemos pela Tua infinita graça e Teu imensurável amor. Em nome de Jesus, amém. Querido aluno e querida aluna, vamos hoje estudar a lição de número 11 da classe do Juvenis, com o título A Ética do Reino de Deus. Para tanto, quero convidá-los a ler o texto áureo que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13, o Sermão do Monte. Esse versículo está dentro do Sermão do Monte. Vamos ler? Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como é que há de salgar? Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisada pelos homens. Amém. Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra também aqui no Sermão do Monte, registrado pelo apóstolo evangelista Mateus, no capítulo de número 5, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Assim diz a palavra de Deus. A epígrafe desse texto diz assim: o Sermão do Monte, as Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram dele os discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E o último versículo, versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim
perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia, glória a Deus. Então, prezada aluna, querida aluna, na aula de hoje nós vamos estudar a respeito do chamado Sermão do Monte, a ética do reino de Deus. Você provavelmente já ouviu falar sobre esse sermão, Sermão do Monte. Esse sermão, essa pregação de Cristo, é a pregação mais conhecida de todos. Ela está registrada em 2 evangelhos sinóticos, no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, e no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 5 até o 6 também. E o Sermão do Monte trata-se de uma das mais belas interpretações de Cristo que fez a respeito da lei. Cristo, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, fez-se carne e habitou entre nós. Ele esteve aqui na terra, encarnado de forma humana. E quando ele esteve aqui, ele era Deus, mas também era homem. E a sua humanidade sua humanidade que ele tinha carne como nós, sofreu as tentações como nós, mas ele não pecou. E a Bíblia Sagrada revela esse chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte como já foi dito aqui, é uma coletânea de ensinos sobre a interpretação da lei de Deus, do Decálogo, que nós vamos ver mais tarde aqui na nossa aula. Mas é importante salientar que o tema geral da nossa lição é Jesus e o reino de Deus. E a respeito disso, é muito importante frisar que, como você, aluno, sabe, todos nós já sabemos, a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé, ela possui 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que compõem o cânon neotestamentário. E o Espírito Santo inspirou a cada escritor a escrever todas as palavras que estão aqui na Bíblia Sagrada. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, falou que toda a Escritura é divinamente inspirada. O termo divinamente inspirada, traduzida para o português, vem do grego theopneutos, que significa pelo sopro de Deus. Então, toda a Bíblia Sagrada foi soprada por Deus para os escritores bíblicos. Mas é importante frisar, querido aluno e querida aluna, que foi soprada, só que cada autor tem a sua liberdade, tem o seu modo de escrever. Então, o Espírito Santo não cerceou essa liberdade de cada um escrever do modo que tem sua característica pessoal. Então, Mateus, que era um ex-publicano, ex-colhedor de impostos, escreveu para o público judeu. Então, ele apresenta Jesus Cristo como o rei, o Messias, que havia de ser cumprido, foi profetizado no Antigo Testamento e foi se cumprido aqui no Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, que foi um discípulo do apóstolo Pedro, retrata Jesus como um servo sofredor. Então, quando você lê o Evangelho de Marcos, você vê que Jesus sempre está sofrendo, Jesus sempre está trabalhando, e é assim que Marcos apresenta. O terceiro evangelho, que é o Evangelho de Lucas, apresenta Jesus como o homem perfeito. Então, se você ler as linhas do Novo Testamento, quando Lucas registrou, você vai ver que Jesus era um homem perfeito. O Evangelho de João apresenta Cristo, Jesus, o Emanuel, como o Deus Filho. Então, cada um desses 4 evangelhos tem sua característica peculiar, mas todos se autocompletam, todos são a Bíblia Sagrada. Elas não se contradizem. Amém? E eu quero frisar apenas 2 evangelhos aqui. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Porque a nossa lição de hoje é sobre a ética do reino de Deus. O evangelista Mateus traz mais de 60 vezes no evangelho que leva o seu nome o termo o reino dos céus. Porque, como foi dito aqui, ele escrevia para o povo judeu.
E estava mostrando que era um cumprimento das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Então ele sempre fala o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Como nós lemos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 10, que eu vou reler para vocês. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Já o evangelista Lucas usa mais de 30 vezes a expressão o reino de Deus, que significa a mesma coisa, mas é uma particularidade de cada um dos evangelistas. Então hoje nós vamos estudar a respeito disso. E no ponto 1, eu quero tratar com você, aluno e aluna, alguns aspectos muito importantes desta lição. Primeiro, você sabe o que significa ética? Segundo, você sabe o que significa moral? E nós que somos cristãos, nós temos uma ética. E a nossa ética está baseada em quê? Qual é o fundamento da nossa ética? Primeiro de tudo, vamos relembrar o que significa ética. Ética significa o conjunto de regras ou normas. Ou seja, existem vários tipos de ética. Por exemplo, existe a ética do advogado, que são várias normas que delineiam como um advogado deve se portar. Existe a ética médica, aquela ética que traduz o que o médico deve fazer e pode fazer. Existe a ética do arquiteto, a ética do arquiteto, a ética do engenheiro, a ética do professor. Existem vários tipos de ética. E cada tipo de ética existe seu conjunto de normas e deveres. Por exemplo, existe o código de ética do aluno também, do discente. Por exemplo, tem que levar a revista para o culto dominical, tem que levar a Bíblia para o culto dominical, deve levar a oferta para o culto dominical, deve responder às lições contidas na lição para a escola bíblica dominical. Então, tudo isso são um conjunto de normas e regras que faz o escopo da ética. E é importante frisar que a ética ministerial, a ética da advocacia, existe para cada região. Mas nós que somos cristãos, existe apenas uma ética chamada ética cristã, que é universal e ela não pode ser revogada. Pois, já vou adiantando aqui, o ente balizador da ética cristã é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é viva e eficaz. Ela não pode ser substituída por nada. Então, ética significa conjunto de regras e normas, certo? E moral, o que significa moral? Moral significa como vou me relacionar com a ética. Eu vou cumprir o código de ética ou não vou cumprir o código de ética? Como eu expliquei aqui para vocês, o código de ética do discente da EBD é levar a revista. Se ele levou a revista, ele é um aluno moral. Se ele não levou a revista, ele é aluno imoral. Se ele respondeu as questões no final da lição, ele é aluno moral. E se ele não respondeu, é aluno imoral. Se ele decorou o texto áureo, é um aluno moral. Se ele não decorou, é um aluno imoral. Então, moral é nada mais, nada menos do que como você vai reagir com a sua ética. Se você cumprir a sua ética, você é um aluno moral, um cristão moral. Se você não cumprir, você é um imoral. Entendido essa parte, alunos? Então, como dito aqui, já adiantado, para nós que cremos que Jesus Cristo é o único Salvador de nossas vidas, nós que somos seguidores de Cristo, existe um conjunto de regras para o cristão, o código de ética dos cristãos, que é a Bíblia Sagrada, a única e infalível regra de fé e conduta. E na obra Valores Cristãos, do nosso pastor Douglas Baptista, ele revela que existem 4 perícopes em toda a Bíblia que norteiam a ética cristã. Primeiro é o Decálogo. Decálogo são chamados 10 mandamentos. Lá em Êxodo capítulo 20, quando pela boca do próprio Deus ele revela os 10 mandamentos e escreve
com o seu dedo na tábua da lei. Moisés depois repete esses 10 mandamentos lá em Deuteronômio capítulo 5. Então, primeiro, a ética cristã é balizada em quê? No Decálogo, nos 10 mandamentos. Outra coisa muito importante que a ética cristã é balizada nos evangelhos. Os evangelhos, que já foi dito aqui, retratam a vida e a pessoa de Jesus. E é muito importante frisar que os evangelhos contêm a revelação total daquilo que era oculto no Antigo Testamento, foi revelado no Novo. Os evangelhos retratam essa magnificência, bênção para todos nós. 3. Nas epístolas, nós temos 27 livros no Novo Testamento. 13 epístolas de Paulo, chama o Corpus Paulino. Temos as epístolas gerais também. Então, essas epístolas, cartas, também tratam sobre a ética cristã, que é muito importante. E por fim, o pastor Douglas Baptista retrata lá no seu livro, Valores Cristãos, publicado em 2018, que o Sermão do Monte é um grande balizador da ética cristã. Então, nesse subponto de número 1, eu quero falar com você sobre isso. O que é ética? Nós já aprendemos que é o conjunto de normas e regras. Moral é como se vai se comportar diante ao conjunto de regras. Por exemplo, a Bíblia assevera lá no Decálogo, não dirá falso testemunho, ou seja, não minta. Se você mentir, você é um crente moral ou imoral? A resposta é clara, você é um crente imoral. Então, é isso que é a ética cristã. A ética é o conjunto de regras, a ética cristã é sobre a Bíblia Sagrada. Se você descumprir a Bíblia Sagrada, você é um crente imoral. Certo? Agora, vamos passar rapidamente para o ponto de número 2, que revela que o Sermão do Monte, ele é atual. O Evangelho de Mateus foi um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. Foi escrito por volta do ano 55 depois de Cristo, ali, conforme o Papiro de Magdalém, as cópias mais antigas do Novo Testamento, eles asseveram que foi escrito ali por volta de 55 a 60 anos depois de Cristo. Nós hoje, neste ano, nós estamos no ano de 2020. Então, passaram quase 2000 anos desde que Jesus proclamou essas palavras que os evangelistas redigiram, escreveram. E como esse texto continua atual? Você já pararam para pensar nisso? Há quase 2000 anos foi escrito e ele continua atual. Ele não passou, ele não ficou velho, ele não foi ultrapassado. Como isso pode acontecer? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E os ensinos de Cristo naquela época, no Sermão do Monte, foram causa de espanto para muitos judeus, porque era uma inovação. Cristo sempre foi à frente do seu tempo, pois ele não, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, não tem limitação de tempo. Ele é onipresente, ele está em todos os locais ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipotente, todo o poder está sobre ele. E nada pode segurar teu poderio. Então, quando Jesus proclamou aquela mensagem, essa mensagem continua eficaz. Por exemplo, vamos ler o capítulo 5, verso 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quão importante é isso? Porque naquela época existia uma seita dos judeus chamada fariseus. Os fariseus gostavam muito de aparentar religiosidade, gostavam muito de mostrar uma coisa que eles não eram. Eles oravam nas praças, em pé, com os braços levantados, e gritavam orando. Para quê? Para que todos pudessem ver ele orando e achar que ele era um verdadeiro homem de Deus.
Eles, quando faziam jejum, eles não tomavam banho, eles mostravam uma cara que estava desfalecendo, estava passando mal. Para que ele fazia isso? Para todos saberem que ele estava jejuando. E esses fariseus se faziam de coitadinhos, eles eram pobres. Aí Jesus vem e fala aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. O que significa isso? Que Cristo não está olhando para a aparência. Não está escrito aqui, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é todos aqueles que precisam e necessitam do Espírito Santo em sua vida. Eu preciso. E você também precisa. Então, Jesus falou que para essas pessoas que precisam do Espírito para ser ricos de Espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa mensagem que foi pregada há quase 2000 anos atrás, continua firme e avante. Vamos ler outro versículo. Mateus capítulo 5, versículo 5. Diz assim: bem-aventurado os mansos, porque deles herdarão a terra. Os mansos, mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito, que você pode, aluno, pegar sua Bíblia, vai lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Lá está composto o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito possui 9 aspectos. E a mansidão, ser manso, é um dos aspectos do fruto do Espírito. E Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, os pacientes. Outra tradução para mansidão é paciência. 2000 anos atrás, Cristo mandou nos ter paciência. E será que nós temos paciência? Ou será que nós queremos tudo da nossa hora, do nosso jeito, da nossa forma? Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que essa mensagem pregada há quase 2000 anos atrás possa fazer guarita em nossas vidas. Possa transformar o nosso ser. Possa transformar todo o nosso entendimento. Porque, aluno, esse tempo de pandemia, o que adianta você estar hoje assistindo essa aula, assistindo por assistir? Se você estiver assistindo por assistir, desligue o computador, desligue o celular, desligue o que você estiver assistindo, não precisa assistir. Deus não requer de você mediocridade. Deus requer integridade. Então, se você está assistindo essa videoaula de hoje, era para ser mudança de vida em sua vida. Assim como foi na minha, está sendo na sua também. Então, a partir de hoje, tome uma posição. Você é um cristão ou não é? Você segue a ética cristã, a ética do reino de Deus, ou você não segue? Você é um crente moral ou um crente imoral? Deus requer de nós toda prudência e sabedoria para caminhar. Pois nós sabemos que tudo isso aqui na terra é passageiro. Mas chegará um dia, conforme está narrado em Apocalipse, que Deus irá mandar o arcanjo Miguel, tocar a trombeta. E essa trombeta será a trombeta de revelar: eis que é chegado a hora. Nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos vamos ser transladados aos altos céus. Vamos escutar: vinde bendito de meu Pai. Eis que Cristo preparou uma morada para você viver eternamente. Que nós temos que almejar isso diariamente para ouvir isso. Para nós não escutarmos a condenação, e sim a salvação eterna. Amém? Vamos agora ao subponto de número 3. A ética do reino de Deus. Vocês vivem
Vocês vivem a ética do reino de Deus? Como foi dito aqui, na escola bíblica dominical, você leva sua revista? Você leva sua Bíblia? Você leva sua oferta? Você faz seu exercício? Você decora o texto áureo? No culto, passamos quase 3 meses sem cultos presenciais. E muita gente não se importou com isso. Mas quando não havia restrição para culto presencial, quando não havia empecilho para se cultuar a Deus, cada culto que você ia por ir ou você ia para verdadeiramente adorar a Deus? Hein? Você ia para adorar a Deus ou você ia por ir? Pense nisso. Você tem a oportunidade de chegar ao culto, dobrar seus joelhos, adorar a Deus, agradecer a Dele por mais um dia de vida, agradecer pela oportunidade de adorar a Deus no templo. Cristo requer de nós isso, que cumpramos a ética cristã, a Bíblia Sagrada, a única e infalível regra de fé e conduta de todo cristão. Então, se você cumprir a Bíblia Sagrada, você é um crente moral. Se você não cumprir, você é um crente imoral. E como é sua ética com a sociedade? Como é que você anda? Quando você está longe dos seus pais, longe do pastor, longe do professor? Qual é a sua conduta de vida? Você tem prazer em dizer a sua conduta de vida como cristão verdadeiro, ou você tem vergonha pelas suas atitudes? Cristo, como eu estou falando, repetindo diversas vezes, Cristo requer santidade em todos nós. Amém? E para finalizar, no subponto de número 4, sobre sermos sal da terra e a luz deste mundo. Então eu vou convidar você aí, aluno, que está com sua Bíblia em mãos, com certeza, como você é um cristão, como um aluno moral. Vamos abrir em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, segure aí, insípido significa que não salga mais. Continue. Com a que te salgar, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisada pelos homens. Agora, é um dos versos mais lindos que eu acho na Bíblia Sagrada. O que Jesus diz, quase 2000 anos atrás, continua em vigor para nós. Diz assim, verso 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que significa isso? Se você, que é o sal da terra, você não salgar, você não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Ou seja, se você é um cristão e não faz diferença na sua escola, para que você serve? Você não serve para nada. Serve para passar vergonha em Cristo. Se você é um cristão e não faz diferença na sua família, para que você serve? Você não serve para nada. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia Sagrada. Mateus registrou o que Jesus disse. Outro versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Se você está em algum local, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, em qualquer outro local, e você não clareia, o que significa clarear? Fazer a diferença, todos verem que você serve a Cristo. Para que você serve? Não serve para nada. Nós devemos ser sal da terra e a luz deste mundo. Fazer a diferença neste mundo. Não podemos mais ser complacentes com o que está acontecendo. Cristo requer de nós santidade. Amém? Então, antes de finalizar, aluno e aluna, eu peço que, como as atividades contidas no escopo da lição, no final da lição, responda e manda aqui no grupo do WhatsApp. Só que eu estou passando uma tarefa extra classe. Leia Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, chamado Sermão do Monte. Isso você vai ler em 10 minutos. Depois, você faça um resumo, em suas palavras, o que é o Sermão do Monte. E eu peço encarecidamente que poste aqui no YouTube, canal do YouTube, aqui nos comentários.
Se inscreva aqui no canal para que você possa receber as notificações, mas comente aqui essa resposta, um resumo do Sermão do Monte em suas palavras, sobre a ética do reino de Deus. Como nós podemos aplicar a ética do reino de Deus? Faça isso, responda aqui e eu tenho certeza que Deus te abençoará por isso, pelas maravilhas que há neste ensino. Oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, obrigado por Senhor revelar tudo isso que nós aprendemos nesta manhã. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, meu Deus, pois muitas vezes nós somos cristãos imorais, nós não cumprimos a Tua ética, nós somos pecadores, falhos, meu Deus. Mas nesta manhã nós suplicamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e pedimos, Pai eterno, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, nos ajude a ser verdadeiros cristãos e sermos sal da terra e a luz deste mundo. Que não possamos nos conformar com este mundo pecaminoso, este mundo cheio de miséria, mas que possamos fazer a diferença em todo lugar que fomos, na escola, no trabalho, na família. Queremos iluminar tudo, meu Deus. E nos ajude, meu Deus. E nos conceda um domingo abençoado, em nome do Deus Altíssimo, meu Deus. E pedimos, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aluno, aluna, Deus vos abençoe e até semana que vem. Amém.